Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra, onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe Letra, agora com um horário novo, já de algumas semanas a esta parte, mas estamos de regresso para aquilo que é o rescaldo à jornada desportiva. O meu nome é Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina acompanham-me. Jornada desportiva que ainda decorre, estamos já nos últimos jogos desta jornada desportiva, nomeadamente com o voleibol do Centro Cultural e Recreativo de Macedo, que ainda joga a esta hora, mas está praticamente concluída, e eu dizendo, esta jornada que ainda há pouco teve futebol de campeonato SABSEC, futebol de primeira divisão distrital e futebol de segunda divisão distrital. Vamos precisamente começar por aí, mas antes disso, as apresentações, os recados e o nosso espaço inicial, que também é devido. 98.7 é a nossa frequência, sabe que nos pode sintonizar aí, mas também pode acompanhar-nos no Facebook, em facebook.com/radioavfm. Neste momento está a decorrer o streaming do nosso Passe de Letra, pode ver em vídeo, pode até colocar na tela da sua televisão e acompanhar-nos em alta definição. Pode também acompanhar-nos no nosso site radioavfm.net, onde todo o conteúdo não só desportivo está disponível, também no Instagram, em instagram.com/radioavfm. São várias plataformas, a nossa rádio não se limita pura e simplesmente à rádio em si, estamos também noutras circunstâncias a acompanhar tudo aquilo que acontece no nosso concelho e em particular o desporto, que é aquilo que nos traz ao Passe de Letra. Como dizia eu, muito para falar nesta jornada desportiva, podia ter havido um líder, há outro novo, a verdade é que isto andou embrulhado do princípio ao fim, ainda para mais com o empate do Espinho de ontem. É por aí que vamos começar com esse rescaldo à jornada do Campeonato SABSEC, com os jogos de Florgrade, Ovarense e Sporting Clube dos Mouris. É verdade, e vamos começar também por esse jogo do Ovarense. Ovarense que durante algum tempo chegou a ser líder provisório. A verdade é que não conseguiu vencer em Águeda, empata 2 bolas. Pedro, tendo em conta o teu relato, um jogo super entretido, muito equilibrado, com muitos lances de golo. E eu perguntava-te, ajusta-se esta igualdade a 2 da Ovarense? Eu acho que é justo, assim. O facto de o Ovarense ter entrado praticamente com o golo marcado fazia antever que o jogo poderia ter sido mais tranquilo. De facto, o Ovarense teve aqui algumas oportunidades para fazer o 2-0 e aí se calhar as coisas teriam sido um pouco mais tranquilas, mas aos poucos e poucos, se numa primeira fase víamos um Águeda sofrendo o golo, a sentir inclusivamente o facto de vir de resultados negativos, já não vence há umas jornadas esta parte, vinha com 3 jogos onde só conseguiu fazer um ponto, e vinha precisamente uma derrota contra o Cocujães, mas aos poucos e poucos parece que conseguiu colocar isso para trás das costas, e ainda para mais estando a perder, acho que teve uma boa reação ainda na primeira parte, com muita posse de bola. O próprio Ricardo Maia, nas declarações que nos dá no final do jogo, diz que é uma característica, ou fala de uma característica da equipa do Águeda, de Artur, a posse de bola, principalmente em casa, e realmente foi muito extensiva, ainda que sem criar perigo iminente ou efetivo. Andou ali a rondar, às vezes até parecia futsal, a bola ia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, o Ovarense sempre encostada, mas essencialmente no fecho de primeira parte e também na segunda parte até ao golo do Gonçalo Nunes, que daria o empate, o Águeda foi superior. Esteve mais perto em termos territoriais da baliza de Ovarense do que propriamente o contrário, e depois também com alguma inspiração dos jogadores que vieram do banco, nomeadamente do Duarte, que entrou muito bem, na minha opinião, acaba por conseguir o segundo golo com a grande penalidade conquistada, e aí as coisas estavam claramente a pender para o Águeda. Eu acho que a reação do Ovarense acabou por ser também muito positiva, e se teve muito tempo sem criar oportunidades, principalmente desde o final da primeira parte, ou desde os últimos 10, 15 minutos da primeira parte, e até à vantagem do Águeda, aí criou 2, 3 lances importantes. Há uma grande defesa do guarda-redes do Águeda, a remate do Tica, há a questão do golo, que são 3, é uma bola no poste, é um remate com uma defesa, e depois só na segunda recarga é que há efetivamente o golo, e por isso acabou também por justificar, pelo menos não perder esta partida. Eu acho que as coisas podiam ter corrido melhor ao Ovarense se a equipa tivesse tido o condão de fechar o jogo quando este estava mais a pender para o seu lado. Não o tendo feito e tendo ficado apenas com uma vantagem de 1-0, colocou-se a jeito e o Águeda fez pela vida. Por isso, no fecho das contas, e também pelo facto desta equipa do Águeda nunca ter desistido e ter mostrado, acima de tudo, bons argumentos para
contrariar os problemas que tinha em termos anímicos. Acho que o empate é justo e no fecho da jornada o Varense perde aqui uma oportunidade para passar pelo menos o Espinho à frente e igualar a Florgueiro no topo do campeonato. Olhava agora para esta jornada e para as anteriores. Este foi o quinto jogo, penso eu, fora de portas, e com exceção dessa vitória, se calhar mais tranquila perante a equipa do Vista Alegre, tem sido uma Ovarense com algumas dificuldades fora do Marcos da Silva, enquanto o Marcos da Silva, olhando aos resultados, vence com muita tranquilidade. Fora do Marcos da Silva, tem falhado. Nunca é fácil. Eu acho que não será exclusivo do Ovarense. É sempre difícil jogar porque os campos e as equipas são muito diferentes. Por exemplo, este campo do Águeda é um campo de relva natural, onde a bola se calhar até circula, um estádio muito grande, também com uma ambiência um bocadinho diferente. Depois há outros cenários, o caso do Paços de Brandão, que foi onde o Ovarense perdeu, por exemplo, mesmo o caso do Bustelo, onde teve essas dificuldades todas. São campos muito diferentes e os jogos são vividos de forma muito diferente. Obviamente que o Ovarense tem tido algumas dificuldades nesses terrenos. Acho que já era algo que acontecia na temporada passada e acho que vai continuar a acontecer. Há que ser uma equipa resiliente, capaz de lutar nas diferentes circunstâncias, mas ainda assim, e tendo em conta que fora de portas tem uma derrota e tem um empate, são quantos jogos que já fez fora? Eu acho que este foi o quinto jogo. Sim. Ok, ainda assim tem 3 vitórias. Sim, não venceu é... em Lobão 2-1, venceu o Vista Alegre e tinha vencido em Bustelo 4-3. Tirando a questão então do Vista Alegre, foram os outros 2 jogos, mesmo com vitória, foram jogos muito complicados. Mas o registro não é negativo, esse é um facto. E nós vimos, para mais ou menos nesta fase da época, no ano passado o Ovarense estava com essa mala pata de jogar fora de casa, ou seja, este ano pelo menos está a conseguir dar essa resposta. Hoje consegue aqui um empate puxado a ferros, pode-se dizer assim, mas acaba por ser mais um jogo em que não perde, já vai com 6 jogos consecutivos sem perder, alguns em casa, outros fora. Há sempre esse condão de no Marcos da Silva, também por ser um estádio muito particular e pela força que o Ovarense consegue ter dentro de portas, ser uma grande fortaleza, e o Ovarense terá de se fazer valer disso e ser o mais forte possível fora de casa. Eu acho que não está a falhar fora de casa, muito sinceramente. Nós vemos o registro e apesar de tudo é positivo. É claro que tem mais dificuldades fora de casa e já justifiquei porquê, mas acho que vai ser normal isso acontecer ao longo do campeonato e não apenas com o Ovarense. Creio que as outras equipas também poderão ter esse tipo de percalços fora de portas, e também viverão dificuldades, até porque estamos apenas na jornada número 11, ou seja, ainda há muito caminho para trilhar. Pedro, este foi o terceiro golo que Joseph marca, 3 jogos consecutivos a marcar numa altura, ou uma semana depois dessa saída de Calunga. É importante também Joseph aparecer nesta altura? Eu acho que está a começar a assumir o seu papel e a ganhar o seu espaço definitivo. Até aqui, ou se calhar até há 2 ou 3 semanas, era um jogador que claramente dava para perceber que poderia ser opção, mas ainda não tínhamos a certeza absoluta se seria uma opção constante. Agora vai ganhando força nesse sentido, porque são 3 jornadas consecutivas a marcar, são titularidades consecutivas, são boas exibições. Hoje faz um jogo, eu diria em decréscimo, mas ainda assim quando esteve bem contribuiu, e faz o golo na companhia de Tica, que esse sim foi talvez o jogador da Ovarense no ataque que esteve mais constante e por isso é que até ficou até ao final do encontro. Mas não deixa de ser uma boa notícia, tendo em conta que o Ovarense inclusivamente hoje tinha menos opções. Não é só o facto de não ter Calunga, Luís Filipe não estava, o próprio Ricardo Maia faz apenas 3 alterações no jogo, ou seja, não viu aqui a capacidade no banco de mexer ainda mais com o encontro entre quem tem de entrar, e entra cedo até a questão do Gilde e do Morgan, depois ainda entra o Simão Pita, mas depois em termos de nomes fortes eu diria que só tinha defesas, que era a questão do Agostinho e do Isaac. Depois era mais juventude, acabou por não querer mexer mais, e por isso é bom que pelo menos estes jogadores que estão lá dentro e que fazem o 11 inicial deem essa força. Eu acho que o Joseph engloba-se muito bem nesse tipo de perspectiva. Vamos ver como é que prossegue a sua carreira. Eu acho que os indicadores são todos bons neste momento. Se calhar numa fase inicial, até porque não o conhecia muito bem, julgaria que seria um jogador mais para a zona central. Agora começo a perceber o porquê dele jogar às vezes um bocadinho mais descaído. É um apoio
faz quase o papel de Gonçalo Semedo, um jogador que não era bem o ponta de lança fixo, vai caindo um bocadinho mais, mas que vai aparecendo lá também muitas vezes no apoio, na zona central, e é um jogador que claramente tem características interessantes, não é só a velocidade, não é só a capacidade técnica, tem também esse faro de finalizador, e a prova disso é que já leva 5 ou 6, já não sei, 5 golos no campeonato, pelo menos, o que não deixa de ser um registro interessante, tendo em conta que nem sequer tem assim tantos minutos na competição. Sim, há pouco falavas dessa ausência de Luís Filipe, já falamos também da saída de Kalunga. Queria saber qual é a tua opinião. Tem aparecido mais, se calhar, Simão Pita e também o Morgan, que não tinham tantos minutos quando havia, se calhar, Kalunga, e quando havia também essa disponibilidade de Luís Filipe. O que é que achas? São dois jovens, Simão Pita e também Morgan já apareceu também na pré-época. Achas que o Varense pode adicionar alguém para o ataque? Olha, tu disseste bem, o Morgan na pré-época deixou sinais de que poderia ter sido até mais importante do que tem sido até ao momento. Acho que agora começa a ganhar aqui o seu espaço, tendo em conta que as opções já não abundam tanto, principalmente desde a saída do Kalunga. Hoje entra cedo. Acho que não tem uma grande intervenção no jogo, tem ali 2 ou 3 lances onde podia ter feito se calhar até um bocadinho melhor, não deixa de ter aqui também essa capacidade de entrar, só porque hoje, pelo menos na minha ótica, não tenha mexido com a partida quanto se calhar poderia. Já a questão do Simão Pita é mais ou menos no mesmo sentido, se calhar parte um degrau abaixo, porque apesar de tudo o Morgan já deixou mais indicadores, principalmente nessa questão da pré-temporada, mas hoje inclusivamente está no lance do golo, o que significa que pode ter ganho aqui alguns pontos. Teve ali alguma fortuna no lance do golo, mas foi ele que iniciou a jogada, e por isso acaba por ter uma entrada positiva no encontro, e eu acho que são... Se estão no plantel do Ovarense, neste plantel do Ovarense deste ano, tem de ter necessariamente qualidade. Acho que por aí já está garantido. De facto, a competitividade é tanta que se calhar será difícil entrar no 11 quando, ou mesmo a partir do banco de suplentes, quando há outras opções que se calhar têm mais nome, como é o caso dos que jogaram hoje, o caso de Kalunga, o caso que agora já saiu, não é? E o caso de Luís Filipe. Mas acho que paulatinamente estes jogadores vão acabar por dar o seu contributo. A competição é muito longa, o campeonato vai ter aqui muitas nuances. Hoje foram obrigados a ser chamados à ação, até pela força daquilo que o jogo estava a dar, mas também pelo facto do banco não estar assim com tantas opções, e eu acredito que o sentido será para que joguem ainda mais. Lembro-me de outros anos, e nomeadamente, ainda há pouco falava da época passada com Cajó. No primeiro ano de Cajó, o Ovarense tinha muita juventude, mas se calhar tinha um núcleo duro que não deixava que essa juventude entrasse. Eram escassas as oportunidades. Eu creio que este ano essa juventude dá mais garantias, se calhar, e por isso se calhar tem mais oportunidade de entrar, principalmente neste tipo de situações em que as coisas estão apertadas e onde as opções por um ou outro motivo não abundam. E se calhar é nesse sentido que Ricardo Maia está a trabalhar estes jogadores, não para serem figuras centrais, se calhar, mas pelo menos para serem sempre uns jogadores a contribuir quando houver necessidade disso mesmo. Eu fazia-te uma última pergunta. Há pouco saiu mesmo um comunicado por parte da claque da equipa do Ovarense, rescaldo ao jogo, sim, não é? Um rescaldo, sim, resumidamente pedindo um bocadinho mais golo. Achas que ainda foi um bocadinho a mágoa a falar de poder chegar à liderança partilhada com a Flor Grade, e se calhar olhando para este jogo, e não foi um ponto conseguido, mas 2 perdidos? Achas que tem justificação este comunicado dizendo que o Ovarense precisa de mais golos, mais oportunidades? Olha, eu acho que em questão de oportunidades, hoje o Ovarense nem se pode queixar muito. Teve várias, com vantagem, inclusivamente. Várias, pronto, também não vou estar aqui a exagerar. Mas teve algumas oportunidades onde podia ter feito o 2-0 e se calhar a história teria sido totalmente diferente, e o comunicado já diria que foi uma grande exibição. Mas se calhar é olhando para esse 2-0 que falhou e que depois deu... Sim, a verdade é que o fio do jogo acabou por colocar uma Ovarense na segunda parte muito encostada, e um Águeda claramente superior em termos de posse de bola e de domínio territorial, acabando por não permitir as transições rápidas que o Ovarense estava a conseguir na primeira parte, e impedindo assim também as oportunidades do Ovarense. Por isso é que depois o Águeda acaba por fazer 2 golos, sendo que na segunda parte o Ovarense até esses 2 golos do Águeda não tinha tido qualquer oportunidade na etapa complementar. Mas eu acho que na perspectiva de um adepto, a frustração, ainda para mais um adepto do Ovarense que é tão exigente e que
que vê que claramente este ano há uma aposta muito forte nessa subida de divisão. A frustração no final do jogo é de que hoje podia ter sido um dia em que o Alvarense poderia acabar no primeiro lugar, inclusivamente a Flor Grade esteve a perder muito tempo e havia essa esperança de o Alvarense acabar no primeiro lugar de forma isolada, inclusivamente, e depois as trocas acabam todas voltadas, ao contrário, porque o Espinho empata e o Alvarense não consegue mais com o empate, ou seja, não ganha pontos ao Espinho, ainda safou pelo menos um ponto para não perder, inclusivamente pontos, mas vê a Flor Grade a conseguir cumprir a sua missão, e por isso daí essa frustração. Mas atenção, o Águeda não vinha de bons resultados, mas tem uma excelente equipa e hoje provou que tem uma excelente equipa. Fez um bom jogo, acho que se bateu de igual para igual com o Alvarense e por isso, se calhar, apesar deste resultado não ser o melhor, o Alvarense podia ter vencido e teve, de certo modo, a chance de o conseguir. Há justiça no marcador e isso eu já o disse. E o Alvarense não empata num terreno qualquer, empata no terreno do Águeda, que não está numa boa forma, ou pelo menos não tinha mostrado uma boa forma, mas tem uma excelente equipa e acredito que faça vida difícil. Aliás, o Espinho venceu com a dificuldade que venceu, a Flor Grade venceu por 2-0, mas foi num jogo muito particular, onde o Águeda inclusivamente falhou um penalti, e por isso não é fácil passar aqui, e o Alvarense, apesar de tudo, consegue aqui um ponto arrancado a ferros, por isso podia ter sido bem pior, é por aí que eu quero ir. Não foi bom, podia ter sido melhor, mas também podia ter sido bem pior e se calhar mais vale recolher este ponto e agradecer do que ficar a chorar aquilo que poderia ter acontecido. Já vamos ao Hélder para falar do jogo da Flor Grade. Pedro, uma última questão, qual será a resposta para esse jogo que já é tanto falado, esse Alvarense perante a equipa da Flor Grade? Achas que o Alvarense é favorita nessa partida? Eu acho que jogando no Marcos da Silva poderá ter um ligeiro favoritismo. Agora, neste tipo de jogos, e tendo em conta a forma como a Flor Grade se bateu contra o Espinho, apesar de ter perdido, porque ainda hoje o Hélder Castro sublinha isso, e acho que sublinha de forma inteligente. Atenção, nós perdemos contra o Espinho, já fizemos um jogo neste trio de líderes e perdemos, mas a exibição foi positiva, nós jogamos bem, ou seja, não achem que por termos perdido contra o Espinho fomos piores do que o Espinho. E acho que é uma mensagem também para aquilo que poderá acontecer para a semana, porque de facto a Flor Grade tem-se batido muito bem no campeonato, tem feito a sua parte, teve esse desaire contra o Espinho a jogar, pelo menos rezam as crónicas, inclusivamente melhor do que a equipa do Espinho, e jogando em Alvar será certamente uma equipa que querá continuar a praticar o seu bom futebol. Mas no Marcos da Silva, e não vou fugir aqui ao meu discurso, porque senão estaria a ser incoerente, ainda há pouco disse, no Marcos da Silva o Alvarense consegue ter superioridade pela ambiência, pelo facto do terreno ser muito particular, pela força dos seus adeptos, pela tal raça que consegue imprimir dentro do campo, e por isso acho que tem e até pelos resultados que tem tido, já tem este elan de resultados. Normalmente é muito difícil passar no Marcos da Silva e o Alvarense consegue ultrapassar os seus adversários até com distinção, por isso a Flor Grade, mesmo olhando a todas estas capacidades que a equipa da Flor Grade tem e que eu lhe reconheço, poderia dizer, se calhar, se tivesse de apostar as minhas fichas, que há um ligeiro favoritismo, não uma coisa exacerbada, mas um ligeiro favoritismo para o Alvarense, e acredito que apesar de tudo a Flor Grade continuará a ter muitas hipóteses de conseguir um bom resultado e será um grande jogo. Vamos então a esse novo líder. Exatamente. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de letra. Falamos então desse novo líder, um líder que já foi e voltou a ser. É mais por aí. A Flor Grade venceu o seu jogo hoje, também de forma muito dificultada, mas lá conseguiu ultrapassar o Cocujães. 2-1 foi o resultado final nesse duelo entre Corticeiros e a equipa de Couto. E Hélder, tu estiveste lá, de facto muitas dificuldades, principalmente para quebrar, depois do 1-0 do Cocujães, para quebrar a linha defensiva dos cocujanenses, que estiveram a defender o resultado, a vantagem que tinham com unhas e dentes no Parque do Bussaquinho, mas acaba por ser, apesar dos calafrios e das dificuldades, uma jornada super positiva para a Flor Grade, ainda para mais na antecâmara desse jogo e dessa viagem da Flor Grade ao Alvar. Sim, Pedro, acaba por ser uma jornada super positiva pela conjectura dos resultados, como tu disseste, com esses deslizes dos adversários diretos. O Espinho empatar ontem com o Relâmpago Guirense e, como ouvimos, o Alvarense empatar a 2 bolas no Águeda. E se no início, eventualmente, dessa primeira parte, a conjectura era perfeitamente distinta, eventualmente dava ao Alvarense, não é? Dava ao Alvarense de forma virtual, como tu dizias ao longo do relato, essa liderança virtual. O que é certo é que a Flor Grade não quis deixar os pergaminhos pelo caminho e conseguiu com uma segunda parte
muita crença, vamos dizer assim, pronto, muita crença, muita vontade e com um caudal ofensivo claramente superior àquilo que foi o do Cocujães e já vinha sendo ao longo da partida, efetivamente, consegue, na perseverança e num jogo difícil, consegue efetivamente dar a remontada no resultado. Mas já lá iremos. Numa primeira parte, então, como eu estava a dizer, o Cocujães debateu-se bem, vinha de uma série relativamente positiva para aquilo que tem sido para já a época da equipa, nomeadamente com três resultados consecutivos em que não perdia. Vinha dessa vitória também na recepção ao Águeda, precisamente por 2-1, portanto era uma equipa que estava numa trajetória de evolução e nota-se efetivamente que começa se calhar a estabilizar um bocadinho aquilo que é as ideias do técnico Tiago Barroqueiro, um velho conhecido nosso, obviamente, e espanou isso em campo. Estava bem organizada, a tentar condicionar aquilo que era, sobretudo, o processo de construção ofensiva, neste caso, da Flograde, pela zona central, que é uma zona que gosta muito de particularizar. É verdade que é uma Flograde que não contava, por exemplo, no meio campo com alguém que para mim tem sido dos melhores, a par com o Basitamed, talvez, dos melhores da Flograde desta época, que é o caso de Pedro Sancho, desde que foi adaptado nessa posição. Hoje não contava com Pedro Sancho, também não contava com Ricardo Machado, mas tinha um João António, apostou no Vasco Vieira, uma exibição um bocadinho mais tremida, mas não vacilou muito, e a verdade é que vimos uma Flograde com maior caudal ofensivo na primeira parte, mas com muitas dificuldades em conseguir chegar com qualidade ao último terço, porque do outro lado estava uma equipa de Cocujães bem organizada no processo defensivo e com a capacidade, muitas vezes, nem que fosse com uma transição direta, um passe nas costas, criar várias dificuldades com a velocidade dos seus jogadores mais avançados. E foi isso que aconteceu na primeira parte, apesar que o golo surge precisamente de um ataque posicional, no sentido em que de um ataque posicional resulta um lançamento lateral, e de um lançamento lateral, quando os técnicos nunca gostam de nada de sofrer golos a partir desse gesto técnico, mas segundo ele Castro já era algo que estava identificado que o Cocujães gostava de recorrer, sobretudo do lado esquerdo em que tem Rafa que lança a bola profunda. Mas este era um caso em que só estava uns quantos metros, vamos dizer assim, acima, à frente daquilo que era o banco do Cocujães, portanto nem sequer estava alinhado com as imediações da grande área adversária, mas ainda assim consegue um lançamento lateral, por uma zona onde estavam 3 jogadores Cocujães, no meio da confusão, amorteceram bem a bola e apareceu o Gustavo pleno de oportunidade, também com alguma sorte, com um remate por entre as pernas dos jogadores que estavam à sua frente, que dificultou também aquilo que foi a intervenção de André, e fazem o primeiro golo. E depois, a partir daí, o primeiro golo, a sensação que fica é que é um Cocujães que sabia perfeitamente a dificuldade que tinha pela frente e tentou segurar ao máximo o resultado até quando pôde. Portanto, não deixou na primeira parte fazer uma transição, se calhar na segunda parte, nesse início, aí sim, com maiores dificuldades, muito mais retido à sua zona do meio campo, também com a entrada de Cícero, com essa fixação de uma referência na área. Mas espera aí, Helder, retido demais... Ou retido aquilo que a Flograde lhe permitia também, sim, exatamente, mas também um bocado, se calhar, um bocado consentido pela própria equipa do Cocujães. É assim, há mérito obviamente da Flograde. A Flograde já tinha na primeira parte, e era isso que eu estava a tentar transmitir, um maior caudal ofensivo, estava a ir mais vezes à grande área adversária, ter mais controle de bola, mas não era tão exacerbado como foi na segunda parte. Na segunda parte, e Tiago Barroqueiro falava nisso, nos primeiros 15 minutos, que a equipa talvez terá recuado um pouco mais que aquilo que era aquilo que ele tinha perspectivado para essa segunda parte, porque eu digo-te isto, Pedro, por uma questão muito simples. É verdade que a Flograde mete um Cícero que fixa ali na grande área, é sempre uns duelos complicados para qualquer centrais que tenham que levar com o Cícero pela frente, não é? Faz ali uma alteração no meio campo para dar um bocadinho mais de dinamismo, tira o Vasco Vieira e faz entrar o Tomás, mas a equipa do Cocujães efetivamente também recuou em demasia, portanto, porque a determinada altura parecia quase que estava a ser esmagada para a sua grande área, e digo isto de uma forma um bocadinho amigável, porque vias 10 jogadores da Flograde para lá do meio campo ofensivo. Portanto, era uma coisa por demais, alugava-se a grande área do Cocujães, era muitas pernas à frente, muitas bolas, muitas tentativas de remates, Cocujães a tentar fechar os caminhos da baliza por todo lado quando podia. Um massacre, um massacre autêntico, literalmente, exato. Com a Flograde claramente a ir para cima deles, eles já com menos capacidade, ainda tentavam volta e meia colocar a bola lá na frente na direção rápida, mas com muito menos capacidade, porque se calhar a Flograde também, e Helder Castro ao intervalo se calhar trabalhou um bocadinho isso, muito mais atenta
aproveita aquilo que eram as transições nas suas costas, e portanto, pela segunda parte, com toda a inteira justiça, o Flogredo acaba por chegar ao golo. Um cruzamento, é verdade, queixa-se, neste caso, o Tiago Barroqueiro, ali de uma situação em que houve uma substituição precisamente para aquela ala de onde surge o cruzamento para o golo, em que os jogadores, segundo ele, depois da substituição, e nem iam ao meio do campo e permitiram o arremesso, a reposição, e portanto e condicionaram um bocadinho aquela proteção daquela zona do campo. Sai o cruzamento e Cícero aparece, o primeiro posto, a fazer um desvio de cabeça. Depois fica a dúvida se mais alguém toca na bola ou não, ali um bocado de confusão. O que é certo é que o guarda-redes Duarte vê a bola a entrar depois ao segundo poste e faz então o golo do empate. E com o golo do empate é uma Flogredo que cada vez mais se começou mimicamente a superiorizar. Entra João Dias e também mexe bem com a partida para o lugar de Basita Med, que estava a ter muitas dificuldades, porque neste não era particularmente o jogo para o Basita Med, que é um jogador que gosta muito mais de ter espaço, ter velocidade e conseguir explanar o seu jogo dessa forma, e como estava tudo muito fechado lá atrás, precisava de um jogador um bocadinho mais de presença da área, e é isso que faz Hélder Castro. Mete em campo o João Dias para acompanhar com uma dupla de jogadores mais de referência de área, com Cícero e João Dias. João Dias um bocadinho mais caído para a ala, como é natural por ser um jogador um bocado mais móvel, e é precisamente ao descair por uma ala que recebe essa bola, puxa para a zona central, tira bem o adversário com uma simulação de remate inicial da frente, vai procurar a sua sorte, faz um remate seco, rasteiro, junto ao poste esquerdo. Talvez o Guardião Duarte podia fazer um bocadinho mais nesse lance, mas é bem colocada a bola também, vai com força e entra ali juntinho bem ao poste e faz o 2-1 para Gáudio toda a massa associativa, ainda para mais para aquilo que já era nessa altura em que fazem o 2-1, a conjeitura que se via em Águeda, que eu penso que até também já em Águeda, na altura em que é o golo da Flogredo, muito perto disso, sofre então a Ovarense o segundo golo e faz a remontada ao Águeda. Portanto, a conjeitura toda modificou por completo. Depois é como eu te digo, depois do 2-1 é uma Flogredo que tenta controlar um bocadinho mais o jogo, já não tão incisiva no ataque, e vemos finalmente o Cocujais também a querer criar dificuldades na defensiva, e fez várias aproximações à grande área nestes últimos 10 minutos, já tempo de compensação também, mas a verdade é que nunca teve muita capacidade para criar verdadeiro perigo na segunda parte, na baliza da André. Agora, fica a sensação é que, se calhar, foi uma equipa que quis ser demasiado pragmática com o resultado na segunda parte, sobretudo. Fechou-se demasiado se calhar lá atrás, permitiu que uma Flogredo com dinâmicas a bascular de um lado para o outro, depois com a entrada de Fábio Beira também, que veio trazer outro dinamismo ali à entrada da grande área. O Tiago jogou cada vez mais lá dentro, com muita gente a aparecer lá na frente, expôs-se ao risco, e esse risco acabou por ser fatal, e a Flogredo acaba por vencer este jogo com todo o mérito por aquilo que produziu em termos ofensivos, sobretudo na segunda parte, não tanto na primeira parte, mas sobretudo na segunda parte, e acaba por ver um cenário no Sabseg exatamente como aquilo que era o ideal para todos os adeptos de cortegacenses, não é, que estavam a acompanhar a equipa, que era o ideal, que era ver os dois adversários diretos a perder pontos, a escorregar, e eles a conseguirem vencer, e neste momento estão com 2 pontos a mais em relação aos outros. Olha, uma das questões que eu lancei ao Ricardo Maia no fecho do encontro foi se o facto do Espinho ter jogado ontem, ter perdido pontos ontem, influenciou a performance do Ovarense. E obviamente que não, porque o Ovarense até marcou cedo, e tudo aquilo que poderia influenciar, em termos negativos, perder-se-ia com esse golo que surgiu ao minuto 5. No caso da Flogredo, achas que mexeu com os jogadores a possibilidade da Flogredo passar para a liderança, passando o Espinho à frente? Não sei se terá mexido. Eu acho que no caso da Flogredo também o facto de jogadores importantes, como é o caso de Pedro, neste momento, dentro daquilo que é o esquema tático de Hélder Castro, Pedro Sancho, e depois o próprio Ricardo Machado como capitão para incutir a equipa, que estiveram ausentes por acumulação de amarelos. Algumas mexidas para além disso, por exemplo, abdicou completamente de uma referência, nem João Dias nem Cícero jogaram de início, jogou com o Basita Med sendo essa referência, que é uma equipa mais móvel, Luca, Leandro, portanto, vários jogadores, caras que não são habituais de titulares nas últimas jornadas, a entrar dentro daquilo que é a Flogredo, e sem tirar qualquer Vasco Vieira também para o meio campo agora, mas sem querer tirar qualquer mérito, porque são jogadores com qualidade e iam mostrando também nessa primeira parte a espaços que tinham essa qualidade. O que é certo é que a equipa, se calhar, com essas mexidas ressenta-se um bocadinho mais em termos de qualidade, pronto, e demorou a ganhar esse ritmo e essa confiança que eventualmente eram necessárias para atacar estes. Ou seja, não terá sido a ansiedade de hoje temos de ganhar para passar para a frente? Sim, eu penso que não, que neste caso não terá sido a ansiedade, porque é uma equipa que nunca abala muito, pelo menos isso. É verdade que está a regressar
há aquela flow grade pragmatista em termos de resultados, ou seja, é tudo para ter gente mínima, haverá resultados desfavoráveis, a conseguir vencer pela margem mínima, mas eu não quero acreditar que terá sido, porque não se notou, sobretudo na segunda parte, né? Portanto, que podia completamente a equipa tremer, porque estava a perder 1-0, estava a ver esfumada a sua oportunidade eventualmente nessa fase de subir à liderança, e a verdade é que a equipa nunca abalou, foi sempre muito confiante e estava de tal forma a confiança, sobretudo na segunda parte, que era como eu dizia, aparecia até os centrais quase como médios ali nas segundas bolas para rematar fora da área e tudo. Portanto, eu acho que não terá sentido muito essa ansiedade, porque sabia sempre também que não era só o Espinho, do outro lado também tinha um Ovarense que podia vencer e continuar na mesma colada, portanto acho que não terá sido tanto pela questão da ansiedade, terá sido mais pela questão de algumas mexidas que demoraram a ganhar ritmo por aquilo que a equipa está habituada, e depois numa segunda parte e também pelo esquema tático que o José também montou, que condicionou um bocadinho aquilo que foi o jogo da Flow Grade, mas tirando isso, é verdade que não fez grandes ocasiões de golo na primeira parte, mas ia aparecendo na grande área, fazendo alguns remates e ia tendo caudal, e por isso é que eu te digo, eu acho que pelo conto geral foi mais, se calhar, alguma inabilidade em termos de último terço, sobretudo na primeira parte, por parte da equipa, foi mais esse ressentir de algumas alterações foi forçada do que propriamente a questão da ansiedade do resultado. Claro que há sempre essa pressão, porque sabia que no fim de semana seguinte tinha o derby, mas eu penso que não sentiu muito essa questão. E não foi por aí que se foi o primeiro gol, porque é um primeiro gol de uma forma um bocado caricata, apesar de tudo, e eu acho que ao fim e ao cabo tanto não se ressentiu, depois teve a capacidade, mas como uma equipa que montou completamente uma muralha dentro da sua grande área, ainda conseguiu, ainda assim, chegar aos golos da vitória, e portanto eu acho que esse fator não terá tido um grande peso neste jogo. Joel, temos aqui Flow Grade 27, Espinho 26, Ovarense 25, Ovarense Flow Grade na próxima e o Espinho a jogar contra o Lubão. Acho que vou devolver a pergunta. Como é que achas que vai ser no Marques da Silva? Isto podia ter sido uma jornada que mudava aqui muitas coisas, mudou de facto, mas a Ovarense acabou por ficar ligeiramente prejudicada. Mas para a semana temos um jogo que pode voltar a mexer com isto tudo. Sim, eu acho que não, eu vou muito na tua linha. Acho que o Ovarense jogando no Marques da Silva, face também ao que está a protagonizar nesses jogos em casa para o campeonato, pode ter uma ligeira vantagem para esta partida. Mas eu acho que há pontos a reter. É que o Ovarense vai jogar um bocadinho mais pressionada para esta partida, e a Flow Grade sabe que tem uma curta vantagem, e não sei até que ponto, não estou a dizer que é um conforto brutal, mas acho que é importante, tendo em conta esta situação, foi uma conjuntura muito importante para o jogo agora, para este jogo no Marques da Silva. E repara, desculpa, aqui é outro dado que se calhar é importante. A Flow Grade, a partir da próxima jornada, limpa a primeira volta contra estes adversários, e depois ainda haverá aqui um jogo entre Espinho e Ovarense. Será um Ovarense-Espinho. Um Ovarense-Espinho. Sim, acho que eu vou muito nessa ideia, que é ligeira vantagem por jogar no Marques da Silva, mas eu coloco um ponto e vírgula, porque o Flow Grade está em vantagem, está nesse primeiro lugar, e não sei até que ponto, como o Ovarense mais pressionada deve ser desse jogo, qual será a resposta. Agora, tem sido avassalador, e isso não há como não dizer. Ainda há pouco olhava, são 3 jogos consecutivos sem sofrer um golo, a última equipa que marcou foi mesmo os Moris, ou seja, em casa tem sido uma Ovarense muito confortável. Fora de casa tem sentido mais dificuldades. Agora, isto é um jogo de tripla, mas na minha opinião, face à condicionante de casa, eu acho que o Ovarense não vai querer deixar fugir este derby. Agora, é um derby. Vamos ver. Concordas, Hélder? Ligeiro favoritismo para o Ovarense? Ou não vais por aí? Ou é mesmo 50-50? Eu vou ser do contra. Ou a Flow Grade é que tem ligeiro favoritismo? Não acho que... A Flow Grade é mega favorito. Não, eu não acho que aqui... Não, também não vou dizer isso, não. Não acho que aqui efetivamente tem esse fator casa. Falámos numa Ovarense que efetivamente em casa esta época, sobretudo, tem sido correspondido a todas as expectativas. É quase sempre, já no ano passado. Mas sim, mas a verdade é que se calhar ainda não apanhou um adversário deste calibre em casa também. Portanto, e está a precisar de um adversário para testar. Eu lembro-me na primeira jornada que teve um adversário em casa e teve muitas dificuldades, foram 3 golos.
tudo bem que é numa fase muito inicial da época, mas ainda assim, eu parece-me que até agora, assim, sem qualquer desprimor, atenção, porque eu estou aqui a dividir a balança, não estou aqui a dizer que é um 3 ligeiro... golos, eu acho que a equipa que marcou mais deve ter sido mesmo o São João de Sim, Ver. São João Foi São João dois de Ver, golos. mas não tenho a certeza disso, mas pronto, mas de todo modo, como eu estava a dizer, daquilo que foram os jogos que ocorreram no Marcos da Silva, aí está. Ora, sem sofreu qualquer um gol do São João de Ver, um gol dos Moris, e é já isso. está. E é isso. Não Pronto, sofreu mais nenhum gol em então, casa. então foi fora. Foi isso, foi com o Bostelo, e ganhou 4-3. Sim, exatamente, é isso então. Pronto, estava a fazer essa confusão com o jogo do Bostelo então. Tem 2 golos feitos em casa. Isto é... Exato. E exato. deve E ter um muito- para a Taça de Portugal, sim. Sim, o campeonato é um. Sim, exato. E contra o São João de Ver foi uma excelente prestação. Agora, se me vais dizer que tem um ligeiro favoritismo por jogar em casa, é verdade que também tem a questão do relevado natural, que pronto, a Flowgrade está habituada ao sintético, mas eu acho que é uma Flowgrade que é muito estável emocionalmente. Perde, é verdade, com o Espinho, mas é a única derrota também que tem no campeonato, se formos a ver. E até é uma equipa que tem tido mais facilidade a jogar fora, por exemplo, que pareça, do que no Parque do Saquico. Portanto, por isso é que por esses fatores, pelo facto de estar no primeiro lugar, sabendo que das duas equipas a Alvarense interessa mais ganhar. Eu não digo O empate, sim, mesmo o empate. que perca a liderança, não é assim muito mal para a Sim, não é Flor. muito mal, exatamente, é isso que eu queria referir. agradável, Portanto, sim. não tem essa pressão. Eu acredito que se calhar o Alvarense não vai querer nem nada o empate e vai querer mesmo vencer em casa e vai ter essa pressão adicional. Portanto, eu estou aqui a pesar os prós e contras e a verdade é que eu vejo isto muito equilibrado em termos de favoritismo e de percentagem. Tem essa questão do Marcos da Silva, é verdade, é importante, mas tem maior pressão também. E era como eu estava a dizer, no Marcos da Silva ainda não ganhou nenhum grande adversário e portanto Estás a tirar primeiro aos Moris. está bem, pronto, mas os Moris criam dificuldades, verdade seja dita, é uma equipa com muita qualidade. Ora bem, apanhou o quarto classificado, que é a Juve Force. Apanhou o sexto, que é os Moris. Sim, mas é uma Juve Force que A veio cá e banca que era sentiu-se. surpresa naquela fase. Exato, mas mesmo assim parece-me... Fiéns a precisar de pontos, Alba a precisar de pontos. sim, ou seja, mas- também não foi assim tão fácil. não é assim, não estou a dizer que tenha sido fácil, mas não tem, são equipas que quer não, todos E o São por João melhor. de Ver, que é só a equipa da tá Liga bem, 3. Pronto, mas isso é um jogo à parte, é um jogo de taça é sempre complicado. Agora, como eu estava a dizer, não acho que os outros duelos que ocorreram não foram assim tão exigentes como vai ser o da Flogrede, eu gosto de dizer. Tudo bem que os Moris têm qualidade, eu não estou a retirar isso, o Avanca também tem a sua qualidade, como estavas a dizer, a Juve Force, mas a Juve Force não foi um jogo fácil, ganhou ligeiro, atenção, portanto já não foi um jogo fácil, é um jogo que podia ter caído por qualquer lado, apesar da vitória, eu lembro que foi eu que fez esse jogo, aceita-se perfeitamente a Alvarense e foi uma inteira Foi justo. justiça nesse resultado. Mas era como eu estava a dizer, Pedro, exatamente por essa questão. Agora vamos ver sobre a pressão. É o primeiro derby que vai ter esta época, efetivamente, destes três equipas que estão no topo da tabela classificativa. Não estou com isto a dizer, atenção, que vai ganhar a Flograde ou vai ganhar a Alvarense ou o que é que seja. Agora, não acho que haja um ligeiro favoritismo, sobretudo depois vindo de um resultado menos conseguido em Águeda e perdendo essa oportunidade de estar na liderança, na entrada do derby. Pode afetar um bocadinho, pode criar um bocadinho mais de nervosismo na equipa de Ricardo Maia. Vamos ver qual é a resposta, portanto. Mas eu acho que isto é mesmo um jogo de 50-50. Vamos ver. Eu também concordo contigo. Atenção, eu dou um ligeiro, mas é aquele ligeiro é mais 1 ou 2% para o Alvarense do que para a Flograde. E se calhar o Joel era a mesma coisa. Por isso Não estamos muito longe. Não tiro claramente a capacidade da Flograde de vencer o jogo, porque pode acontecer perfeitamente. E claramente acredito que será um jogo de tripla. Vamos só picar aqui o ponto em relação ao outro clube do Conselho de Ovar que está no Campeonato de Sabsec, porque é uma grande vitória dos Moris em casa do Fiéns, o aflito Fiéns, atenção, que é o último classificado neste momento no fecho desta jornada. 0 para o Fiéns, 2 para os Moris, golos só na segunda parte, Gabi Ferreira e Mateo Nieto, já em cima do minuto 90, resolveram a questão. Os Moris têm 16 pontos, é sexto. Pois, vai cumprindo aquilo que se perspectivava, uma época mais tranquila e a lutar por essa parte cimeira da tabela, Joel. Sim, uma bela vitória. Nunca é fácil passar no estado do bilhão. É verdade que se calhar não é esse Fiéns de outras épocas, mas é uma vitória por 2-0, como tu disseste. Uns Moris que está bem, que está muito mais sólido. Eu na semana passada tive a oportunidade de fazer
esse cálculo de comparação em relação a quantos pontos os Muris tinha na época passada por esta altura e quantos tem agora. E posso dizer que ainda não tinha vencido nesta altura, e isso mostra muito, se calhar, desta campanha para esta época. Depois, neste momento, os Muris está no 6º lugar. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir. Na semana passada, Pedro Alves disse que tinha um objetivo interno de acabar este campeonato nos 6 primeiros lugares. E para já está lá. Agora acho que dizer que foi uma boa vitória perante esta equipa do Fiães, com 2 jogadores também que têm sido destaque importantes na equipa da Barrinha, como é o caso de Gabi Ferreira e também de Mateo Nieto. Vamos avançar no passo-letra, vamos à primeira divisão. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Josã apoia o desporto. Passe de letra. Vamos falar então dessa super resposta do São Vicente à quebra daquela série incrível de 20 jogos sem perder, que tinha acontecido na semana passada nessa derrota perante o Carregosense. Esta semana recebeu outro dos clubes que está na parte cimeira da tabela classificativa, o Mosteiro, se calhar a surpresa desta primeira fase de campeonato, mas com uma grande vitória hoje do São Vicente Pereira, 3-0, sem espinhas, Joel. Sim, acho que completamente merecida. Esta equipa do Mosteiro, que está a ser uma surpresa, acabou na época passada no 3º lugar, ou seja, teve alguma sorte porque depois de algumas equipas abdicarem ou desistirem mesmo dessa primeira divisão, acabou mesmo por ser convidada para ingressar, e acho que Toninho fez um plantel extremamente interessante. Jogadores jovens de muita qualidade, com formação na equipa do São Joanense e também do Oliveirense, e acho que sinceramente na primeira parte, e se calhar olhando e fazendo um resumo muito rápido, o São Vicente Pereira foi sempre a melhor equipa, mas acho que ficaram um ou outro apontamento de que esta equipa de Mosteiro tem qualidade, mas eu acho que o São Vicente Pereira não deu qualquer hipótese. É daquelas exibições que são necessárias depois dessa derrota, ou seja, completamente assertiva, faz 3-0, e acho que sinceramente depois até podíamos ter tido um ou outro golo face também a essa conjuntura e ao desligar mesmo que aconteceu nesta equipa do Mosteiro. Por isso, vitória completamente justa, com uma equipa do Mosteiro numa outra parte a mostrar que efetivamente tem qualidade, mas acho que hoje não deu qualquer hipótese. Eu olho muito para a primeira parte, uma bela primeira parte dos vicentinos a fazerem 2 golos, dá outra almofada, sobretudo essa importância do segundo golo, e na segunda parte acho que conseguiu suster também uma reação que foi pálida da equipa do Mosteiro, fez o 3º golo e vence com toda a justiça. Olha, muito interessante verificar que Ruela parte já para o 11, ele que tinha sido lançado na semana passada, é um reforço recente, e é já o teu MVP, ou seja, melhor entrosamento ou melhor entrada era impossível. Gostei muito do que Ruela conseguiu dar nesta equipa do São Vicente. Claro que há caras que também fizeram uma boa partida. Luís Pinto faz o segundo golo, sempre aquela importância enorme Luís que Pinto, tem, não é? o que é assim exatamente. Acho que Diogo Sá está a crescer também nesta equipa, e acho que hoje, em casa sobretudo, estou a gostar muito de ver os dois em parceria, ou seja, Diogo Sá e também o próprio João Carvalho. Não tem sido muito utilizado este 4-4-2, por vezes uma maior aposta no 4-3-3, mas acho que hoje também funcionou muito bem este 4-4-2 que foi lançado por David Rocha. Sinceramente, acho que Ruela pode funcionar muito bem em parceria com Bruno Costa, ou seja, Bruno Costa se calhar é um claro médio defensivo para esta equipa do São Vicente Pereira, enquanto Ruela por vezes dá uma ajuda que é necessária e consegue mesmo introduzir ou ser mais um elemento válido para o ataque. Gostei
dá inteligência a esta equipa, acho que pode dar experiência. Relembro que o Ruela na época passada conseguiu mesmo subir ao campeonato SABSEG pelo Abanca. Eu acho que é um jogador extremamente válido para esta equipa. Bom achado, não é? Sim, Ou bem resgatado. sim, e acho que por vezes andava-se com algumas experiências no meio campo. É verdade que também já apareceu o Joca, o Christophe, o próprio André Godinho também vai entrando para esse lado. Sinceramente, acho que gostei muito desta parceria. Pode estar aqui encontrado. Sim, e acho que Ruela é um jogador extremamente importante, que vai dar, se calhar, coisas novas, positivas a este São Vicente Pereira. Olha, se há algo que esta primeira divisão nos dá, é sempre surpresas. Quem está a rir esta semana, para a semana está a chorar. Eu vejo aqui o Carrozense perdeu na semana passada, creio que era o líder, se não estou em erro. Sim. Temos aqui derrota do Paivense de forma esclarecedora em Santa Maria da Feira contra o Romariz. Esta derrota do Mosteiro. Quem anda mais ou menos certinho é o São Roque, e por isso é que é líder. Mas isto está... Todas as semanas o David Rocha tem de fazer uma análise completamente diferente, porque isto muda por completo. A diferença entre o primeiro e o sétimo neste momento é de 4 pontos. Eu sei que estamos só no início, mas isto vai ser sempre assim até ao fim. Sim, eu acho que começa a ser, se calhar, uma tónica desta primeira divisão distrital, mais vincado para a Zona Norte, como tu disseste. Sim. São cerca, se calhar, de 8, 9 equipas que ainda estão nessa disputa, onde tu falaste somente uma diferença para o líder de 4 pontos. São Vicente Pereira, com toda esta situação, ainda reduz. Era de 4 para o Carrozense, agora é o São Roque, uma diferença somente de 3 pontos. Do oitavo ao quinto. Exatamente, só para o quinto lugar. Agora eu acho que é muito o que tu dizes. Eu acho que o São Vicente Pereira o que precisa era, se calhar, regressar àquela série que teve. Não estou a dizer que serão 20 jogos, mas ser uma equipa mais estável para conseguir entrar nesses lugares. Só dizer, como tu disseste, essa surpresa do Paivense perder 3-0 perante a equipa do Romariz em casa. E o Romariz está lá em baixo. E o próximo jogo de São Vicente será frente à equipa do Paivense. Vamos ver. Estou curioso para ver qual será a resposta e se o São Vicente Pereira consegue mesmo meter a segunda, porque eu acho que era muito importante voltar a vencer para não perder, como foi falado por David Rocha, não perder o comboio e ficar sempre nas carruagens da frente. Hélder, vou apelar aqui ao teu poder de síntese, porque vamos falar um bocadinho da segunda divisão distrital. Vitória do Cucujens sub-23 sobre o São Vicente Pereira, 2-1. Também vitória do Fajões, que é o líder da Zona Norte, sobre a Flor Grade B por 1-0. Atenção que é a primeira derrota da Flor Grade no campeonato. A grande notícia é a super goleada do Valga Onejo sub-23, que parece-me ser uma das equipas mais débeis desta Zona Norte. 6-0. O Valga tirou aqui a barriga de misérias, apesar das outras equipas não terem conseguido os seus objetivos. Sim, como se chama dizer, é uma jornada agridoce para aquilo que foram as nossas equipas. Sim, no geral, não é? No geral, sim. Olhando para o cômputo geral, é a primeira derrota sofrida, como tu dizias, da Flogreda, apesar de tudo, a frente é uma equipa que está... São Vicente, desculpa, Helder, São Vicente venceu o Cucujens. Mas eu tinha aqui derrota. Pronto. Mas venceu 2-1 o Cucujens. Chegou tarde então as informações, pronto. Já não é assim tão agridoce, pronto. Grande jornada afinal. Grande jornada afinal, exato. Já é mais doce do que... Pessoal, metam mute nesta parte. Exatamente. Mas pronto, mas sendo assim, pronto, acompanha um bocadinho mais aquilo que foi efetivamente essas jogamos muito à bola, afinal só falta não, e atenção, foi uma derrota contra o dos primeiros classificados, portanto, o líder neste caso, portanto, por isso acaba de ser o cômputo geral, mas já como nós já vimos falando um bocadinho sobre isso e para não alongar muito, a capacidade que o Valga ia ter também por exemplo, agora focando no Valga porque é a vitória mais expressiva, não é, por 6-0, a capacidade que o Valga ia ter para alternar, não é? Portanto, este NES, como estávamos a dizer, é a equipa mais débil, ou das mais débeis, pronto, dentro daquilo que é esta Zona Norte, e conseguem aqui tirar um bocadinho a barriga das misérias, mostrar que também têm futebol, fazem 6 golos, conseguem um bis do Rui Faria também, mas tudo muito partilhado, vamos em termos de score. Quanto ao São Vicente Pereira B, neste caso,
Sub-23, também uma boa vitória frente a outra formação também. Só que a Florgueiro não conseguiu passar aqui em Cocujães, tinha empatado 2-2. Sim, exato. Tinha esse empate a 2-2 e consegue uma reviravolta também. O Cocujães hoje, nas duas equipas, começou a ganhar 1-0 e sofreu. Não correu bem, não é? Não correu bem depois da segunda parte. Sofre a remontada nos 2 jogos e perdeu também 2-1. Mas pronto, mas é uma boa vitória dos jovens jogadores do São Vicente Pereira a conseguirem também mostrar que têm a sua qualidade. E como eu vou dizer, como de geral, estas equipas, todas elas têm capacidade para o bom e para o melhor, a juventude faz parte disso e está à vista nesta jornada quase como expoente máximo dessa mesma capacidade. Vamos lá correr até ao voleibol. Ovarmate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de letra. Voleibol. Corremos então em direção a Esmoriz, ao voleibol, para dar conta de mais dois grandes resultados da equipa dos Esmoriz Ginásio Clube, tanto no masculino como no feminino. Parece que engrenou definitivamente na boa série de resultados. Nas últimas 3 semanas, sempre a vencer. A equipa sénior masculina foi a Braga vencer o Voleibol Clube de Braga por 3-7-1, 21-25, 20-25, depois perdeu 26-24 e acabou por rematar a vitória com 17-25. Está no 5º lugar, vai em ascensão e continua a ganhar aqui alguns postos. No lado da equipa feminina, esteve a vencer por 2-7-0 hoje, acabou por vencer apenas por 3-2, mas não deixa de ser uma vitória importante contra um adversário que tinha um score basicamente igual ao dos Esmoriz no feminino, 3 vitórias e 3 derrotas. Vitória de 3-2 sobre o Boa Vista, estou aqui à procura dos parciais, aí está, 25-23, 25-14, aqui corria tudo bem, depois 21-25, 24-26, o Boa Vista empata e depois uma negra que deve ter sido mesmo imprópria para cardíacos, 23-21 a favor da equipa dos Esmoriz. Também sobe ao 5º lugar a equipa de Vítor Pinto e o 4º lugar está à espreita, ou seja, é o 4º lugar que dá acesso à série de subida de divisão, tanto para uma como para a outra. Vamos lá ver como é que correm as próximas jornadas. Vamos até ao basquete. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Basquetebol. Pois nós excedemos-nos um bocadinho no futebol, temos de deixar aqui a promessa de deixar mais tempo para o basquete nas próximas oportunidades. O Ovarense começou mal ontem em casa do Vitória, mas acabou por conseguir resilientemente recuperar na segunda parte. Perdia ao intervalo por 39-31, perdeu 25-11, estava a perder 25-11 no primeiro período, acabou a vencer 62-67. É uma vitória arrancada a ferros, digamos assim, Helder, mas muito importante. Em Guimarães não é nada fácil. Sim, é importante. Em Guimarães não costuma ser tradicionalmente um jogo fácil por parte da Ovarense Cabex e é como eu te digo, é um jogo de altos e baixos, um jogo que alterna de boa qualidade com uma qualidade menos conseguida por parte de ambas equipas, com períodos em que ambas tiveram uns furos abaixo daquilo que é a sua verdadeira qualidade e depois outros períodos, uma má entrada, por exemplo, neste caso da Ovarense, no primeiro parcial 25-12 do primeiro período, depois tem dois períodos muito bons, mas mais fracos para o Guimarães, em que consegue dar um volte-face àquilo que era, neste caso, uma diferença de 13 pontos que já vinha para a entrada do segundo período. Aliás, 13 não, 14, era 25-11, exato, até nem é 13, portanto, ou seja, não é 12, aliás, é 25-11. Sim, o Ovarense recupera um bocadinho no segundo período, vence o segundo período, mas continua atrás. Exatamente, continua atrás, depois no terceiro período é quando efetivamente faz a remontada, com outro período forte, e o último período é aquele período de intensidade, quando as coisas voltam a ficar equilibradas entre as duas equipas. Aguentar, não é? É aguentar, exatamente, e as defesas a serem mais cedíveis, os nervos a vir mais ao de cima, mais erros cometidos por parte de ambas equipas, e acaba por ser um período com poucos pontos. Parecido exatamente com o jogo do Póvoa, também teve poucos pontos nesse período. E sim, é verdade, é um bocado parecido nesse aspecto. É quando as coisas começam a apertar, por isso é que depois dá um score final também 62-67, relativamente baixo. Mas olhando para tudo o resto, é um jogo um bocado característico do Ovarense, porque foi um jogo um bocadinho mais individualista, diga-se passagem por parte da Ovarense Cabex, que costuma ser uma equipa que até que se
costuma se priorizar em termos das outras equipas, no capítulo, por exemplo, das assistências coletivas da equipa para as pontuações, e neste jogo acaba por fazer apenas 9 assistências. Portanto, até o adversário, neste caso, por exemplo, o Vitória Sport Clube, nesse capítulo está acima, com 13 assistências. Não costuma ser habitual ver isto no conjunto. Aconteceu neste jogo, no resto tudo muito equilibrado, em termos de percentagens, talvez mais eficaz, e é isso que efetivamente faz a diferença, não é? Portanto, 57%, por exemplo, lance livre da equipa adversária, e a Varense é mais eficaz nesse aspecto, 77%, com 10 em 13, e depois lançamento a 2, sobretudo, 54% contra 43%. Portanto, foi efetivamente essa eficácia no lançamento, porque o resto é tudo muito equilibrado, quase o mesmo número de turnovers, mais de 3 roubos de bola para a equipa adversária, algumas circunstâncias que foram, eventualmente dependendo um bocadinho o jogo mais para o Varense, com uma maior capacidade, sobretudo no lançamento a 2, porque de 3 as coisas são mais ou menos muito equivalentes, 26% concretiza 9 triplos, a equipa adversária 29% concretiza 10, e acaba por ser efetivamente esse jogo de 2 que o Varense depois consegue realmente conquistar a sua vitória com essa maior eficácia, e é uma vitória que é sempre apetecível, sobretudo depois desse desar frente ao Sporting em casa, não é? É uma boa resposta a parte do Varense Gavex, e mantém-se bem dentro daquilo que é os objetivos desta época, que é mais uma vez uma classificação sólida para os playoffs. Acima das suas expectativas, muito rapidamente, temos 1 minuto. É assim, já não digo que é acima das minhas expectativas, porque estamos habituados a ver o João Tiago está a cimentar-se nas últimas épocas, já teve épocas muito sólidas. Vão rodando os jogadores, tem acontecido com essas épocas, poucos são os jogadores que se mantêm, sobretudo os estrangeiros, não é? Mas arranjam sempre forma de conseguir jogadores sólidos. E, por exemplo, o Blaylock esta época tem estado muito sólido, tem Ivan Pavicevic vai crescendo aos poucos, e portanto, além do Thompson, além de outros, o Ramala, e portanto... Rama, exatamente, é sempre um nome complicado, é Rama, exatamente, Ramala, o Rama, e portanto há aqui jogadores que vão aparecendo, mas é normal. Eu acho que está dentro dos bons trabalhos que o João Tiago tem feito nas últimas épocas com a equipa, sempre a conseguir ser muito competitiva. Já não é eu concordo, já não é surpresa. Surpresa seria se estivesse a perder jogos, porque aí seria destoar daquilo que tem feito ultimamente. Muitos parabéns ao Varense. Creio que a próxima jornada será contra a Galomar. Vamos lá ver o que é que poderá fazer nesse jogo, que é em casa, por isso terá aqui algum favoritismo contra a equipa insular. O nosso passo de letra é que está mesmo a terminar, a sua companhia foi imprescindível, gostamos muito de o ter desse lado e esperamos que continue connosco ao longo da semana e também nos relatos desportivos e no conteúdo desportivo da próxima. Um grande abraço para todos e tenha uma excelente semana. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.